Olá, tudo bem? Meu nome é Juliano, sou professor de língua portuguesa e vamos agora iniciar as orientações do PET volume 2, semana 2 do 8º ano do ensino fundamental, ok? Então vamos lá. Essa semana conteúdo relacionado aí aos conteúdos relacionados, não é isso? Período composto por coordenação e subordinação, coesão textual, não é isso? Pronome relativo, coesão sequencial e conjunções coordenativas e subordinativas. Bom, tema: operadores argumentativos. Caro estudante ou cara estudante, nessa semana você vai aprender mais sobre o gênero debate regrado, conhecer e analisar os operadores argumentativos. Breve apresentação. Vamos relembrar? Em um debate, os participantes precisam sustentar seu posicionamento, mas com respeito e consideração pelas opiniões dos outros. Por isso, há o exercício de contra-argumentação. Contra-argumentar é analisar argumentos que sustentam uma opinião diferente da sua, explicar por que esses argumentos não convencem e apresentar outros na tentativa de influenciar a opinião do interlocutor. Expressões de concordância e discordância servem para marcar posição diante de outra opinião. O uso de expressões como essas cria um tom amistoso, permitindo que os interlocutores discordem sem se desrespeitarem. No geral, elas aparecem no início da fala, enfatizando o que o outro disse, há também antecipando se haverá ou não concordância de pontos de vista. Né? Para dar aos enunciados força argumentativa, utilizamos operadores argumentativos. O uso desses operadores ajuda o ouvinte ou o leitor a entender o movimento de argumentação que um falante usou em seus enunciados. Entre os operadores, há palavras de diferentes classes gramaticais, com destaque para conjunções. Relembre alguns grupos de operadores argumentativos. Operadores que assinalam a introdução de um argumento mais forte em relação aos usados antes. Até mesmo, inclusive. Operadores que somam, acrescentam o argumento sem gradação em favor de uma mesma conclusão. E também, ainda, além disso, mas também. Operadores que introduzem uma conclusão referente a argumentos apresentados antes. Portanto, logo, assim, dessa forma, pois, em decorrência, consequentemente. Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias, mas, porém, contudo, embora, ainda que, posto que, todavia. Operadores que estabelecem relação de comparação, mais que, tão como. Né? Operadores que introduzem uma justificativa, uma explicação, porque, pois, que, já que, visto que. Né? Para saber mais, operadores argumentativos, disponível no site www.mundoeducação.ol.com.br, ok? Então vamos para as atividades. 1. Leia os trechos a seguir. Item 1. Eu concordo que os estudantes devem usar o celular na sala de aula, uma vez que ele já faz parte do dia a dia do aluno, e o uso da tecnologia é imprescindível para que o aprendizado extrapole o ambiente da sala de aula. Mas é necessário deixar claro qual é a finalidade, quais são os momentos em que a utilização desse aparelho é propícia em ambiente escolar. Item 2. Eu não concordo que os estudantes devem usar o celular na sala de aula, pois tira a atenção deles porque ficam mexendo nas redes sociais e adolescentes não têm limite. Letra A. Qual o objetivo das palavras destacadas nos trechos? Eu concordo, eu não concordo. Bom, aqui eu já sei dois posicionamentos, não é isso? Um dos posicionamentos é a favor ao uso de celulares na sala de aula e o outro posicionamento é contra o uso do celular. Então, está destacando aí os posicionamentos, né? Quer dizer, a opinião. Na letra B, na frase 1, qual palavra indica que um outro ponto de vista será apresentado? Olha aqui, na frase 1 ele faz uma afirmação, aí lá no meio para o final ele faz aqui, mas é necessário deixar claro que é a finalidade. Então, na letra B,
Qual palavra indica aí que vai ser apresentado um novo ponto de vista? Está ali, né? Na letra C, circule a palavra ou expressão abaixo que poderia substituir mais. Olha que interessante, eles já estão dando a resposta da alternativa acima, né? Na frase 1, sem alterar o sentido. Bom, eu posso substituir mais por entretanto, até mesmo, dessa forma. Bom, se você olhar os operadores aqui, fica fácil, né? Olha lá, o mas eu posso substituir por qual? Até mesmo, né? O mas, ou qual eu posso substituir? Né? Entretanto, porém, ficou fácil aí. Né? Então, qual palavrinha você pode substituir o mas que mantém o mesmo sentido? Na letra D, qual palavra ou expressão abaixo poderia ser empregada na frase 2, substituindo a conjunção pois e mantendo a mesma relação de sentido? Só lembrando que o pois aqui, eu não concordo que os estudantes devem usar o celular na sala de aula, pois tira a atenção. Então, qual das conjunções aqui eu posso utilizar substituindo a conjunção? Ela traz uma ideia adversativa ou ela está explicando, né? Está explicando. Você vai substituir aí a conjunção. Exercício número 2. Leia o parágrafo abaixo e responda. O potencial do celular dentro de uma sala é o estímulo que ele causa nos alunos e a independência e autonomia que desenvolve. Colocando-os como coautores do próprio conhecimento, alunos que se deparam com objetivos que já vivenciam fora da escola sentem-se mais seguros e independentes dentro do ambiente escolar e na construção do seu conhecimento, devido à facilidade que tem ao manusear a ferramenta. Letra A. Que ideia é defendida no parágrafo? Bom, qual ideia é defendida aqui? O aluno que já tem isso aí, ele fez o quê? O aluno que consegue, né, utilizar o celular de uma forma coerente. O que tem aí? O que acontece com ele? Um grande potencial, faz com que ele faça o quê? Se torne autônomo. Então ele vai colocar aqui qual a ideia defendida. Você vai responder aqui, né? Que os alunos não devem usar o celular, devem utilizar, lógico, né? Vai colocar aí na letra A do exercício 2. A letra B. Quais argumentos são usados? Qual argumento aqui ele utiliza para convencer, né, a utilizar o celular? Né? Ele utiliza aqui um argumento que vai fazer com que pelo menos refletimos aí sobre o assunto. Né? Letra C. Como você vê agora o uso do celular pelas escolas nesse contexto da pandemia? Agora essa é particular. Você, aluno, como está vendo aí o celular nesse contexto que nós estamos passando aí de pandemia? Extremamente importante, não é isso? É assim que nós estamos conseguindo fazer uma educação, por menor que seja, né? Virtualmente. Lógico, se adequando ainda, que é tudo muito novo para todos. Né? Olha lá, o debate regrado ocorre na oralidade. A expressão do posicionamento dos participantes configura-se na relação entre a linguagem não verbal, postura corporal, gestos, sinais de face, direção do olhar, cor da vestimenta e a linguagem verbal, o conteúdo da fala. As escolhas das palavras, dos modos e tempos verbais, ou, ainda, da pessoa empregada, em geral primeira no singular ou plural, compõe um conjunto de traços formadores das estratégias argumentativas, a fim de persuadir o público em relação às ideias defendidas. Leia abaixo os trechos do debate entre dois candidatos à eleição presidencial. Candidato 1. Àquela altura, nós atendíamos as famílias com obrigatoriedade de que cada família colocasse suas crianças nas escolas. Tinham que estar com a carteira de vacinação em dia e com a carteira escolar em dia para poder aprender. Candidato 2. A minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles devem ser estendidos para alcançar a maior parte da população que ainda não foi alcançada. Letra A. Na fala do candidato 1, a palavra destacada mostra que o debatedor considera a adesão às condições do programa como um dever ou possibilidade. É um dever ou é uma possibilidade? Aqui a fala do candidato 1, né?
Ó, é um dever ou é uma possibilidade? Que palavra reforça esse sentido, né? Olha, está até destacado, ficou fácil responder aqui a letra A, né, do exercício 3. Olha a letra B. Na fala do candidato 2, qual a palavra que ameniza o sentido de fazer alguma coisa por obrigação? Qual é a palavrinha aqui do candidato 2 que vai amenizar, quer dizer, vai deixar mais leve essa questão de obrigação, né? Então, ele busca uma outra palavra aqui, né? Para poder deixar mais suave aí em relação a tornar obrigatório ou não, né? Então, qual o termo aí? Ficou fácil também o exercício de número 3, letra B. Olha a letra C, e última. Qual a diferença de sentido entre as duas falas? Justifique sua resposta. Olha só. Em uma das situações, né, o candidato 1, ele fala de uma certa forma com um certo autoritarismo, né, dizendo que é obrigatório, tem que ser assim, é uma regra, é uma lei, não tem exceção. Né? O candidato de número 2 já abre uma possibilidade, né? Ele demonstra aí que é uma opinião, na opinião dele, né? Todas as pessoas deveriam se cuidar, né? Deveriam aderir aos programas sociais, né? Para serem alcançados em todas as esferas. Então, eles apresentam de formas diferentes as suas ideias, né? Então, você vai justificar aqui a forma como as duas foram apresentadas, ok? Espero que eu tenha ajudado. Uma ótima semana e até a próxima. Forte abraço!